Fala, gente, voltamos aqui dessa vez com as impressões finais de Undead Unluck episódio 24. Acabou o anime, infelizmente. Eu gostei bastante do anime. Eu vou dar aqui o meu parecer final sobre o anime e falar o que foi que aconteceu aqui, que foi bem interessante. Foi o desfecho do arco do outono e também teve aquele autor que a Fuko tanto ama. Eu infelizmente ainda não decorei o nome dele, gente. Eu sinto muito, mas eu vou tentar aqui colocar em palavras tudo que eu senti com a minha experiência e também dar um veredito para o anime, dar uma nota para ele. Então vamos parar de enrolação e vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifiquem se a inscrição está ativa porque o YouTube é meio sacana e vamos nessa! Antes de prosseguir, gente, eu preciso dizer que teve um capítulo que foi parcialmente cortado, que foi o 49 do mangá. Eu não tô lembrado direito, se eu tiver errado eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Mas esse capítulo, ele é importante em partes, porque ele introduz um pouquinho mais do psicológico do Hip, que ele tá aí e vai ajudar o pessoal da Union, que é a Fuko e o Andy. E bom, nele mostra, como eu já falei, o psicológico dele que tá bem para baixo, mostrando um pouquinho mais do passado dele também. E esse capítulo, ele é importante por causa disso. E ele não foi totalmente cortado, foi parcialmente. Eles colocaram no próprio episódio em si, mas não usaram tudo mesmo, só algumas partes para transmitir o sentimento que ele tá passando. Eles conseguiram bem. Mas continuando, agora falando sobre o episódio 24 em si, bom, tá lá, eles vão enfrentar o Uma Outono, que tá bem grandão, tá bem forte, e o Hip ainda continua uma criancinha, e também tá lá a Latla e também uma coelhinha, uma menina vestida de coelhinha, porque disso não faço ideia, não faço a menor ideia também. E bom, durante essa luta eles vão conseguindo se virar. O Andy tá bem mais forte agora, não necessariamente em questão física, mas sim porque ele aprendeu a usar melhor a habilidade do imortal dele. Ele tá conseguindo causar mais dano do que antes, já que antes ele nem fez arranhão nesse bicho e tá conseguindo causar alguns danos agora mesmo. E o Hip que tá tentando lutar também, ele não tá conseguindo causar grandes coisas, mas ele tá tentando se virar também. E bom, durante essa luta, o autor do mangá que a Fugo tanto adora, o Unknown, o desconhecido, que é um Negator, o próprio autor, ele tá de olho nessa luta toda e vai ajudar o pessoal da maneira que ele pode. Então o que ele pretende fazer? Ele diz que vai criar um artefato extremamente poderoso para poder ajudar o pessoal. E todo mundo fica desconfiado. Melhor dizendo, quem fica desconfiado é o Hip e o grupinho dele. Mas bom, tem todo um monólogo sobre ele, como se a história dele fosse acabar, mas eu não acho que não. Eu vou deixar isso para mais tarde. Mas bom, ele vai falando com a mãe morta dele, dizendo que essa é a história que ele queria tentar transmitir para ele. E vocês se lembram que eu falei que ele não sabia usar aquela caneta bem no meu vídeo anterior? Bom, ele depois de um tempo aprendeu a usar e então criou esse, vamos dizer, boneco, vamos dizer assim, já que ninguém consegue ver ele e nem consegue reconhecer ele. Então ele criou esse boneco para poder se comunicar com o resto do pessoal. Ele tentou chegar na mãe, mas infelizmente ela já estava morta, gente, faleceu, infelizmente. Mas bom, dando prosseguimento, ele vai falando e vai apresentando cada um dos personagens. Vai apresentando o Andy, que é um cara legal, que é imortal. A Fuko, que também é muito boa, ela também tem um passado bem trágico. O Hip também e o grupinho do pessoal dele. E também ele fala que a mãe dele teria uma quedinha por ele, que seria bem bonitão. Ela tem uma queda por personagens bonitões. Mas bom, dando prosseguimento, ele consegue criar o artefato e bom, ele cria um artefato que permite ele manipular o tempo. Isso porque ele vai envelhecer no Hip até ter 15 anos. E bom, esse artefato, apesar de ser bem roubado, ele tem uma condição de uso. Ele vai envelhecer no usuário proporcionalmente à idade que ele vai colocando. E bom, quem fez isso para salvar o Hip quando ele estava morto foi o Feng, o cara que estava todo encapuzado do grupo dos Inquisidores, que estava naquela parte do arco do Brasil.
Mas bom, durante esse meio, lembra que eu falei do início do vídeo que eles cortaram o capítulo 49? Bom, aqui vai mostrando ele que ele fez uma cirurgia na irmã mais nova da Latla, mas infelizmente acabou morrendo por causa da habilidade do irreparável dele. E infelizmente acabou matando ela sem querer. E todo mundo ficou triste, se culpando. E bom, não tem muito o que fazer. E esse boneco aqui do autor, ele envelheceu bastante e acabou morrendo. Eu não acho que ele morreu, foi só um, vamos dizer, um alter ego dele que morreu. Mas eu creio que ele ainda está vivo, até porque tem uma certa aparição dele no final do episódio. Mas bom, dando prosseguimento, apesar disso, o Hip fala que não quer ajudar ele, mas ele vai acabar ajudando porque ele é necessário para poder derrotar o Outono. E bom, depois de umas conversazinhas, o Andy bola um plano. A Latla vai ficar no meio para proteger o pessoal, porque a habilidade dela tem uma certa leitura de sorte, mas a gente não sabe direito como é que funciona o poder dela ainda. E bom, o Andy e o Hip, eles vão causar danos e vão usar o poder da Fuko para poder lutar. E bom, o plano deu certo. Deu certo, eles conseguiram causar vários danos usando o poder tanto do Andy quanto o do Hip. E bom, apesar disso, o problema maior seria recuperar o núcleo, mas graças ao poder da bala do azar que o Andy aprendeu a usar, ele vai conseguir vencer, eles vão conseguir vencer. E bom, conseguiram recuperar o núcleo e acabou o outono. Isso porque ele estava na fase 2, estava no estágio mais poderoso, mas ele conseguiu vencer. Mas bom, todo mundo cai duro no chão de cansaço e uma coisa bonita que teve foi um narrador explicando que essa era uma história de um garotinho que encontrou uma caneta que tinha lembranças do passado e do futuro. E bom, apesar disso, o menino acabou não conseguindo transmitir para a própria mãe, que gostava muito das histórias que ele inventava. E então, apesar de ele querer desistir, ele não desistiu e seguiu em frente para poder ajudar o pessoal que ia causar toda essa comoção. Ou seja, o pessoal dos Inquisidores, que é o grupinho do Hip, e o pessoal da Union, que é o pessoal da Juíza, do Andy e da Fuko. E bom, acabou o arco do outono, todo mundo sai feliz, ou mais ou menos, porque teve uma morte, mais ou menos, mas eu não creio que ele morreu não. Eu creio que ele ainda tá vivo, gente. Mas bom, dando prosseguimento, o Hip entrega o núcleo do outono e também mais uma coisinha que eu não tô lembrando direito o que é. E vai todo mundo se despedindo e também entrega uma caneta que era do desconhecido. Esse é o nome da habilidade do Yuno, que é o autor do mangá que a Fugo tanto gosta. Mas bom, todo mundo cai duro no chão de tanto cansaço. A Fuko acabou desmaiando de cansaço. Aí o Andy relata a vitória para a Juíza. E bom, acaba o episódio, só que tem um pós-créditozinhos mostrando que ela foi visitar o Billy. O porquê disso, bom, a gente só vai descobrindo em uma possível segunda temporada. E até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, não tem uma confirmação. Mas bom, eu vou explicar aqui uma coisinha que eu falei no meu vídeo anterior. Vocês sabem o título do vídeo que eu coloquei no meu vídeo anterior de Undead Unlucky? Bom, aqui nesse capítulo, que seria teoricamente o final do episódio que eles cortaram, eu vou dar o que aconteceu. Bom, como eu já falei, eu estava certo, porque como o menino sabia o que ia acontecer, ele sabia os acontecimentos que ia fazer e ele não podia transmitir essas informações. Deus pegou a habilidade do desconhecido e implantou nele para que ele não falasse nada. E bom, e por causa disso ele achou que estaria seguro porque poderia continuar a diversão dele. Que seria matar todo mundo da forma que ele quisesse, manobrar todo mundo como ele queria, como se fosse um bando de gados. Mas bom, apesar disso o menino não desistiu e resolveu tentar transmitir pro pessoal da Union e para todo mundo da forma como ele conseguiu, criando um mangá que se chama De Mim Pra Você, na tradução. Eu vou colocar o nome em inglês aí pra vocês. Mas bom, durante essa conversa com a juíza, ela foi se vestir e foi visitar o Billy. Aí acabou o episódio. Mas bom,
E bom, dando meu parecer final sobre o anime como um todo, eu gostei bastante da adaptação. Eles melhoraram várias cenas, o diretor, que é de Fire Force, ele fez bastante coisa, ele melhorou bastante o anime, ele melhorou bastante o material original, que é o mangá, e também teve várias coisas que, apesar que eu achei meio estranhas, mas ele também é um diretor que fez algum anime de Monogatari. Eu não conheço Monogatari, não assisti, então ele tentou colocar tanto o toque pessoal dele no quesito de Fire Force quanto de Monogatari, porque teve uns takes mostrando os olhos dos personagens, alguns closes em alguma parte dos olhos, dando ênfase em algum sentimento. E também vale ressaltar que, apesar de tudo, os personagens em Undead Deluxe são muito trágicos. A maioria deles tem um passado bem trágico e bem infeliz, gente. Então é fácil você simpatizar com os personagens. E a Fuko é muito legal, eu gostei bastante dela. O Andy é muito porra louca e eu gostei bastante dele. Ele é bem divertido. Eu creio que ele tá num top 5 melhores personagens, facinho. Eu gostei bastante dele. E os outros personagens à volta também são bem legais, são bem excêntricos. E o grupinho dos Inquisidores, depois que vocês conhecem eles, vai começando a simpatizar com eles. Você quer torcer para que eles também consigam alcançar alguma coisa. E lembrando, ele não se juntou a Union porque ele quer dar um jeito de conseguir a arca que só a juíza tem acesso. O porquê disso a gente só pode descobrir na próxima temporada. Mas no capítulo 49, que eles parcialmente cortaram, o Yuno, que é o original do autor do mangá que a Fuko tanto adora, ele já adverte, ele não vai conseguir usar a arca, e não só não vai conseguir, como também vai perder a Látila e mais gente que ele se importa. Mas bom, agora dando uma nota pro anime, se eu fosse dar uma nota pra ele, eu daria um 9. Não, acho que um 9 não. Eu daria 10. 10. É, tá bom. Eu gostei do anime, eu gostei bastante do que o diretor fez, melhorou várias partes que eram meio sem graças no mangá, então eu dou um 10 mesmo. Ou vocês acham que eu tô exagerando, gente? Digam aí nos comentários se eu tô exagerando ou não. Mas eu creio que o 10 está de bom tamanho, já que tudo que ele fez aqui ficou muito bom. E bom, agora é só esperar para uma possível segunda temporada. E como eu já falei, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, não tem uma confirmação de segunda temporada, gente. Então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas até que esse anime ficou relativamente popular. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.